Olá, graça e paz, Shalom. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos que você acompanhasse conosco aqui a leitura do versículo 39 no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Diz assim: Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Interessante nós podemos pensar sobre coisas relacionadas a essas verdades que nós acabamos de ler. Uma delas é que o indivíduo muitas vezes cava a sua própria cova, como diz o dito popular. O feitiço voltou-se contra o feiticeiro, como diz outro dito popular. Mas o fato é que o homem, sem às vezes pensar, refletir, ele comete loucuras, comete coisas que o derrubam, melhor dizendo, né? A gente ainda carrega os resquícios, né? Dos jeitos de falar regional, dos interiores da vida, né? Mas é isso, o homem, ele tem com ele uma coisa chamada impulso, né? Sentimento que o leva, às vezes, a impulsos de revolta, né? De raiva, né? De ódio. E às vezes, nesta situação, acaba fazendo coisas que se arrepende depois, né? Vem aí, bate o arrependimento, vem o remorso, né? Vem a tristeza, vem o sentimento de perda por causa de uma palavra que disse, perdeu o emprego que era um grande emprego, ele era concursado, perdeu o emprego como funcionário federal ou funcionário estadual, acabou perdendo o municipal, perdeu o emprego por causa de uma palavra que disse, né? Por causa de coisas impensadas que disse. Mas Nabal era um homem que ele não se importava com isso. Ele se achava o máximo. Ele, como alguns hoje tem a arrogância de dizer, né? Eu sou dono do meu negócio. Eu tenho um negócio próprio, eu não preciso de ter medo das coisas, então eu piso mesmo. Eu não estou nem aí com as feridas do próximo. Eu piso mesmo, tem que andar sob o meu comando, tem que me engolir. Quem quiser que me engula, né? Infelizmente são essas situações, esses tipos, né, de indivíduos, né, essas figuras que muitas vezes você tem que engolir, que muitas vezes no relacionamento você tem que suportar, né? Às vezes você está estacionado em algum lugar, tranquilamente ali, pensando nas coisas da vida, se alegrando com bons pensamentos, de repente vem um indivíduo estacionado do seu lado e ele acaba, ao abrir a porta, batendo no seu carro e arranha, e aquele arranhado terrível na pintura. Aí você tem que ir conversar com o indivíduo, e aí vem o desgaste emocional, vem as encrencas e por aí vai, e por aí a sua saúde vai indo pelo ralo, né? Mas existe um Deus que luta por nós, existe um Deus que nos guarda a todo momento, existe um Deus que está preocupado com o nosso bem-estar. E este Deus era um Deus que se importou, é o mesmo Deus que se importou com Davi.
aqui no versículo que nós acabamos de ler, diz aqui que quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal. Era um homem intrigante, era um homem horrível, né? Era uma pessoa muito difícil. E ele tinha arrumado uma encrenca terrível com Davi, porque Davi pediu a ele um favor, como nós já meditamos, né? E ele não abriu mão, ele não quis socorrer, dar um suporte a Davi numa hora muito importante, numa hora muito necessária. Ao contrário, ele desfez de Davi, ele desprezou Davi quando diz: quem é esse? Quem é esse filho de Jessé? Quem é? Olha só, quem é o tronco, quem é a raiz, de onde vem essa raiz? Olha bem para o tronco dele. Um humilde camponês que vivia lá cuidando das suas ovelhas. Quem é ele para querer demandar comigo, querer me pedir favor? Quem é ele para eu confiar nele? Então agiu com muito desprezo, e Davi ficou muito revoltado, e Davi ia vingar. Mas aí Deus envia uma pessoa. É isso que Deus quer fazer, ou que Deus tem feito com cada um de nós, enviado pessoas, atravessado pessoas no nosso caminho para abrir os nossos olhos, para fazer a gente ver coisas que nós não estamos vendo. São os servos, as servas dele que ele separou, que ele preparou para ser o instrumento das suas mãos e assim fazer o que ele gostaria de estar fazendo, que é salvando as vidas, que é fazendo o melhor para o ser humano. Porque a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta, em que ele se arrependa do seu mau caminho. E aí Deus quer usar você. Deus quer fazer uso da sua capacidade, do seu potencial que você tem. Você tem um grande potencial. Você, às vezes, talvez você não tenha descoberto isso ainda, mas você tem. Não é à toa que Deus despertou alguém para escrever uma música, para fazer uma música que dizia: você tem valor. O Espírito Santo se move em você desde que você se rendeu a Jesus como Senhor de sua vida. O Espírito Santo está em você. Ele quer trazer à sua mente, ao seu coração, o sentimento que você é capaz, que você é alguém. Então, versículo 39, ainda lembrando das palavras de Davi: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. Olha só, por ter me tratado com desprezo. Minha esposa me contou uma experiência que teve esses dias e eu percebi que aquela pessoa a tratou com desprezo, a pessoa num órgão público, né? Aí eu falei assim: da próxima vez agora eu vou junto com você e nós vamos argumentar, nós vamos conversar, nós vamos tentar chegar num acordo. E se não houver acordo, a ouvidoria vai ter que tomar as providências, né? Existem muitos órgãos fiscalizadores desses órgãos públicos que muitas vezes te tratam com desprezo, né? Não te atende como deveria atender, né? Então, Davi falou: olha, ele defendeu a minha causa, o Senhor tomou a minha dor. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. A maldade caiu sobre ele, o mal veio sobre ele. Não queremos regozijar, alegrar com a desgraça do próximo, mas nós queremos ver e nós nos alegramos com a justiça sendo feita. E a melhor justiça é a justiça de Deus. O melhor
tratamento é o tratamento de Deus. Se eu for tratar muitas vezes certas coisas, quando eu deveria ter pedido a ajuda de Deus, eu posso agir na carne. Posso ser não o Jonas espiritual, mas o Jonas carnal. A carne vai falar mais alto. Longe esteja de mim tal coisa, em nome de Jesus. O finalzinho do versículo diz assim: então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Depois de tudo, das águas passadas, de todo o transtorno, de toda a situação passada, ele pensou, não é bom que ela viva agora à margem de necessidades. Como ela é uma pessoa com algumas qualidades tão importantes, a mulher sábia, a mulher sensata, a mulher estrategista, como ela é dotada de todos esses predicados, que ela venha ser minha esposa. Eu quero que ela seja minha esposa. E aí Abigail se tornou, a viúva Abigail se tornou a esposa de Davi. E assim ela foi capaz, né, de ser, ou continuar sendo, instrumento nas mãos de Deus para ajudar esse homem que guerreava as guerras de Deus. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para ser um guerreiro de Deus, soldado de Cristo eu sou, diz uma canção. Mas para você ser isso, você tem que se entregar. Você tem que deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida. Sua mente, muitas vezes, vem coisas que não agradam a Deus. Então peça a Deus para limpar a sua mente. Peça a Deus para tratar com a sua mente, porque Ele quer fazer isso. Peça isso em nome de Jesus e submeta ao Senhor de forma incondicional, de forma completa, como Senhor de sua vida, não só como Salvador, mas em primeiro lugar como Senhor de sua vida. E você, nesta entrega total, você vai poder dizer, eu vou para o céu porque Jesus é o meu Salvador, eu vou para o céu porque Jesus diz que Ele é o caminho e eu abracei esse caminho. Glória a Deus. Amém.